ter crianças que já vão nascer inseridas nesse contexto, desse potencial de amar, de ser acolhido, de que o amor é transformador. Continuidade do cuidado por parteiras, a gente tem menos intervenções, maior satisfação com o parto e uma assistência qualificada. A enfermeira obstetra é um elo de ligação entre essa família e o obstetra e a comunidade. Para mim, a enfermeira obstetra, ela foi e é uma ponte muito importante de assistência com conhecimento técnico e científico para a atuação. Eu acho que é uma fusão ali naquela hora, é um negócio que, sabe? Tem uma hora que a gente é ela, você já não sabe mais. Eu acho que é uma entrega do nosso corpo naquela relação. A história do nascimento não é a mesma história da obstetrícia. Desde a primeira mulher, o parto fisiológico conta a história da humanidade. É por nossas mães que nascemos de forma natural, passando por suas pelves e chegando ao mundo, compondo assim a nossa história. O parto sempre foi um evento da vida da mulher. O ciclo de nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer era algo inato na vida da mulher. O parto era cercado de cuidados femininos. Haviam as parteiras, elas que detinham um saber diferenciado, um poder muitas vezes dado por Deus. Elas guiavam todo esse processo de saúde feminina, incluindo o parto, com muitos rituais, com chás, com cuidados, com posições, com algo que era bem característico. No cenário do parto, haviam parteiras, mulheres, chás, rituais e muita reza. Sobretudo, havia muita confiança no processo de dar à luz. As mulheres acreditavam que elas conseguiriam dar à luz aquele bebê que ela gestou por 9, 10 meses. Nessa época não haviam hospitais, bolsas de sangue, procedimentos, medicamentos que deixavam o útero contraído. Os recursos nessa época eram muito precários e muitas mulheres e bebês vinham a óbito, sem saber muitas vezes até a causa e sem tratamento. Ana Paula Martins, no ano de 2004, no seu livro A Ciência Obstétrica, fala que as pesquisas arqueológicas e etnográficas informam que o ato da parturição é, na maioria das sociedades não ocidentais, agrícolas e pré-industriais, vivido solitariamente e restrito ao convívio familiar. Os cuidados prestados à mãe nessa época, durante e após o parto, são reconhecidamente atribuições femininas e que naquela época não chamavam a atenção dos médicos, pois eram considerados como algo sujo, pois tinha sangue, fezes, líquido amniótico, então era algo atribuído somente às mulheres. Inclusive foram as mulheres, as parteiras, experientes nas doenças femininas e também nesse processo do parto, que ajudavam muitas vezes os médicos a entender todo esse processo de saúde e doença da mulher. A autora diz que no livro Corpus Hippocraticum e nos livros dos médicos alexandrinos do século II, a respeito da obstetrícia, integraram os conhecimentos das parteiras entre médicos e mulheres, e foram perdendo o caráter prático, transformando-se num conhecimento teórico e especulativo na época. Enfim, temos o parto vivido somente entre mulheres, inclusive o termo midwifery, que é o termo utilizado para as midwives, as parteiras profissionais, quer dizer, na tradução, entre mulheres. A partir do século 17 e 18, ocorreu um marco muito importante na saúde e na atenção aos partos. As parteiras foram saindo do cenário da atenção ao parto e foram chegando os médicos. Foi um processo gradativo ao longo dos séculos porque haviam muitas resistências das mulheres e também das parteiras em relação a esse novo modelo de atendimento. Nesse cenário, então, surge altas tecnologias e altas intervenções no processo do parto. Por exemplo, o uso do fórceps, de medicamentos que faziam o processo da parturição, como uterotônicos, o próprio Ergotat, e a mulher que paria muitas vezes em posições não supinas começou a ter o seu parto deitado. Os manuais de obstetrícia dos séculos 16 e 17 são registro de uma prática que vai se tornando cada vez mais intervencionista. Os cirurgiões acabaram por desenvolver uma verdadeira obstetrícia patológica e criaram um arsenal cirúrgico que muito contribuiu para a supremacia da cirurgia no parto.
Nessa época, então, além de todo o arcabouço de materiais de intervenções, nós temos então a tão desejada cesariana. Mas o trabalho das parteiras não acabou. Com os médicos tomando o cenário do parto, havia uma necessidade de profissionalizar o trabalho daquelas mulheres que sempre estiveram presentes nos partos. Na metade do século XVIII, uma famosa parteira chamada Madame du Coudray formou mais de 5.000 parteiras camponesas através de estudos e técnicas. As demonstrações desse curso ministrado por ela eram feitas por bonecos de madeira. Por meio desse e de outros cursos, muitas informações foram levadas para os meios rurais. E muito além do que o trabalho das parteiras, de noções de obstetrícia, eram levados também cuidados como higiene e cuidar das mulheres. Esses cursos precederam o que depois o Estado tomou para si, a profissionalização das parteiras. No nosso país, no Brasil, no século XIX, a formação profissional das parteiras começou a ter um ensino formal através das escolas médicas. O curso de enfermagem obstétrica é criado em 1939, unido à Clínica Obstétrica da Escola Paulista de Medicina. No ano de 49, passaram-se então a formar as primeiras enfermeiras obstétricas pelas escolas de enfermagem, gerando assim 2 classes profissionais. O Conselho Federal de Educação recomenda um acordo entre essas 2 classes e determina a união entre o ensino da obstetrícia com o da enfermagem. No ano de 1960, o ensino da enfermagem sofre mudanças com as políticas de saúde, o que fez com que a instrução dos profissionais de saúde seguisse um rumo de práticas curativas e especializadas. Nesse sentido surge, assim como a residência em obstetrícia, a residência de enfermagem. Em 1961 é formada a primeira turma de enfermeiros dessa categoria no Morumbi, em São Paulo, no Hospital Infantil. Entre o ano de 1970 e 80, houve um desestímulo para a prática das parteiras e houveram poucas formações. Em 1994, ocorre uma reformulação do currículo para enfermagem. Assim, quem se formasse em enfermagem era denominado enfermeiro. Junto à reformulação, foi fixado também o mínimo de conteúdo e durabilidade da formação em enfermagem. A partir de então, somente por intermédio de cursos de pós-graduação lato sensu, é possível se tornar uma enfermeira obstétrica. Mas então, afinal, qual que é o papel da enfermeira obstétrica? Segundo a lei do exercício profissional da enfermagem, o enfermeiro ou a enfermeira obstetra presta atendimento de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, acompanha a evolução do trabalho de parto sem distócia, um parto fisiológico. Cabe também à enfermeira obstetra e enfermeiro obstetra assistência ao parto normal, a identificação de distócias obstétricas e a tomada de decisão até que um nível de atenção, como médico ou hospital, entre em ação, a execução da episiotomia e episiorrafia e a administração de anestesia local se necessário. Mas não só isso, nós vemos enfermeiras obstétricas resgatando aquilo que as parteiras tradicionais há muito tempo faziam. São as enfermeiras obstétricas que vão na casa da mulher, que entram na intimidade, entram nos medos, nas ansiedades. Ela que vai ensinar como funciona o processo da parturição, da gestação, do cuidado ao recém-nascido. Ela que muitas vezes vai unir aquele saber, aquela ciência, ao escutar, por exemplo, uma frequência cardíaca fetal, saber a variabilidade, mas também saber tranquilizar a mãe, mostrar para ela como o bebê está bem através das batidas do coração e como elas juntas podem fazer um trabalho junto com a família para o sucesso do parto normal. Costumo dizer que a enfermeira obstétrica une os 2 mundos que nós buscamos, esse equilíbrio entre o saber e o fazer tradicional das parteiras e a ciência da obstetrícia moderna. Olá, eu sou a Nina Bueno. Eu moro em Primavera do Leste, trabalho há 6 anos atendendo parto e sou enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra, ela atende a mulher em todo o seu ciclo gravídico corporal, que a gente fala, né? Então a mulher chega para nós no pré-natal, esse pré-natal ele é feito de forma informativa, a mulher entendendo todos os seus processos de gestar, construindo a sua história de parto, o seu desejo de parto, aquela experiência que ela busca no parto dela. No dia do parto, então ela está à frente ali, tecnicamente, nos primeiros momentos, aqui nós não temos ainda parto domiciliar, mas a gente faz pré-hospitalar. Então atende a mulher em domicílio, garantindo a segurança dela e do bebê,
até a hora que a gente remover para a maternidade, né? Então a gente acompanha batimento cardíaco, sinais vitais, vê como essa mulher tá, ajuda aí nesse suporte também emocional para ter segurança que a mulher possa ficar em casa. E durante ali o trabalho de parto, se necessário, nem sempre é necessário, né? Então, se necessário, a gente está lá para auxiliar com algumas técnicas de descida do bebê, entre outras técnicas que a gente utiliza no trabalho de parto. No puerpério, uma visita domiciliar após o parto, para ver como é que está essa adaptação do binômio, né, da mãe com o bebê e do bebê com a mãe, essa parte da evolução do útero, que ela estava grande, tem que ficar pequenininho, como é que está a adaptação com o recém-nascido nessa família, ajustes, perinho pós-parto. Então a gente atende a mulher em todo esse processo de gestar e parir. Essa é uma revisão sistemática, é da Cochrane, essa é uma biblioteca pública também, todo mundo tem acesso, as melhores revisões estão aqui. Eu queria, talvez seja esse é uma revisão bastante famosa da Jane Sandel, né, que é uma parteira e professora britânica. Ela é atualizada constantemente, a atualização dela é de 2017. E ela fez um estudo a revisão contém 17 mil mulheres com bons estudos controlados, randomizados, falando que a continuity of care, né, a continuidade do cuidado por parteiras, a gente tem menos intervenções, maior satisfação com o parto e uma assistência qualificada. O que o Maiol faz? Ela acompanha o pré-natal, ela acompanha o trabalho de parto, ela auxilia no aleitamento materno, ela dá suporte no período puerperal, que é um período de muita delicadeza e de muita vulnerabilidade da mulher. É também aquela pessoa de referência para a família quando ela precisa de ajuda e não consegue falar com o obstetra. E na verdade, normalmente a família liga primeiro pra gente, né? Pra mim que a família liga para me perguntar se tem alguma coisa errada, se precisa de um suporte maior, se precisa ir pro hospital. A enfermeira obstetra é um elo de ligação entre essa família e o obstetra e a comunidade. Então, é o profissional que acaba por traduzir para a família em palavras mais suaves, em conhecimento mais palpável a obstetrícia, né? O atendimento em obstetrícia, como é o nascimento, como é o posicionamento de um bebê. Então, a enfermeira obstetra é esse elo entre o médico, a comunidade e a família gestante. Para mim, a enfermeira obstetra, ela foi e é uma ponte muito importante de assistência com conhecimento técnico e científico para atuação. Antigamente, as parteiras, elas tinham um feeling, né, muito bom, um conhecimento empírico que trazia segurança para a paciente. Com o decorrer dos anos, a gente foi aprimorando isso. Hoje, conseguimos dar uma assistência com conhecimento técnico e científico e nós somos a ponte mais importante que existe, eu acho, para a segurança dessa paciente, para a autoconfiança e para um atendimento de 1 para 1. Eu acho que tem uma fusão com a mulher. Eu acho que é uma fusão ali naquela hora, é um negócio que, sabe? Tem uma hora que a gente é ela, você já não sabe mais. Eu acho que é uma entrega do nosso corpo naquela relação, sabe? É pegar o bebê com a mulher em cima de você, é uma possibilidade de uma intimidade, é a glória, né? Segundo os dados do sistema Corém-Cofem, a Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes calcula que em 2022 o Brasil tenha mais de 13 mil enfermeiras obstétricas e mais de 300 obstetrizes, além de mais de 3 mil enfermeiras especialistas na área da saúde da mulher e da criança. No mundo, calcula-se que o investimento para a formação de enfermeiras obstetras e obstetrizes, aumentando a qualidade da assistência obstétrica, tem o potencial de salvar 4,3 milhões de vidas por ano até o ano de 2035. Além disso, a atuação das enfermeiras obstétricas e obstetrizes está associada ao uso mais eficiente de recursos e à melhoria na qualidade da assistência, a partir da redução de intervenções cirúrgicas nos nascimentos, os melhores resultados psicossociais e a melhor satisfação materna e desfechos no parto, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Se você olhar de forma geral, ainda somos poucas, mas nosso trabalho é incansável e cotidiano.
por busca de autonomia, tanto das mulheres na escolha dos seus partos e também nosso trabalho de autonomia na condução da assistência ao parto e da gestação. Na busca dessa autonomia, destaca-se o trabalho incansável e com ótimos desfechos das associações brasileiras de enfermagem obstétrica e das enfermeiras obstétricas do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Nesse serviço, nós temos enfermeiras obstétricas que conduzem desde a triagem obstétrica, da classificação de risco, até a própria internação das mulheres de risco habitual, condução dos partos, realização dos mesmos juntamente com a mulher, avaliação e alta no alojamento conjunto e até mesmo realização de ultrassom obstétrica. Porém, a atuação das enfermeiras obstétricas são limitadas muitas vezes à prática entre 4 paredes de instituições. Temos enfermeiras obstétricas que sonham com concursos, com um trabalho em CLT, mas algo muito novo tem acontecido na nossa sociedade nos últimos 10 anos. Enfermeiras obstétricas e obstetrizes que buscam empreender, serem autônomas no seu atendimento. Estamos falando aqui mais do que um trabalho liberal. Estamos falando de enfermeiras obstétricas que unem a sua prática e a sua paixão por patejar com instrumentos de gestão e aprimoramento, olhando o seu patejar como um negócio. Assim, estamos alçando novos voos para desfechos maternos e neonatais positivos e expressivos. Temos, então, uma nova modalidade de parteiras. Uma nova modalidade de parteiras profissionais. Enfermeiras obstétricas autônomas, empreendedoras, que olham o seu patejar como seu negócio. No segundo episódio do nosso documentário Mãos Escritas, vou mostrar na prática história de enfermeiras obstétricas e obstetrizes reais, que através da sua paixão por partos, transformaram a sua vida e de outras famílias através de uma enfermagem autônoma, com ótimos desfechos e com ótima remuneração, transformando assim a sua comunidade e o cenário obstétrico local. Te convido a assistir comigo o segundo episódio do documentário Mãos Escritas.